E aí, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui na Twitch para mais um Lives da Duda. Não, estamos na Twitch Lives da Duda para mais um Trans Histórias. E hoje nós vamos contar a história de vida e transição da Fabris, ou Luna Fabris, como é o nome real dela, que tá aqui do meu lado. Luna, diga oi pro pessoal. Oi, gente, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui. Adorei o convite. Vamos falar um pouco. Eu tô um pouquinho sem voz, assim, minha cara tá inchada. Assim, eu tô toda zicada esses fins de semana, mas estamos aqui. Exatamente, o importante é estar aqui para contar a história e é isso aí, mas antes de tudo, me cornetearam esses tempos que eu não tava pedindo para as pessoas fazerem as coisas que elas precisam fazer. Então, vocês estão aqui na Twitch, vocês estão aqui olhando a gente ao vivo. Para quem não tá olhando a gente ao vivo, a gente faz as gravações todas elas ao vivo. Se vocês me seguirem nas redes sociais, vocês vão saber que vai ter o horário que vai ser ao vivo, mas sempre é no fim de semana, dificilmente não é no fim de semana. Mas quem tá aqui na Twitch, por favor, siga o canal e dê sub. Quem tá no YouTube, dá o like pra nós e dá um sub também, manda pros amigos. E quem tá no Spotify ouvindo isso, dá 5 estrelas pro podcast. E também dá um seguir lá, porque a plataforma entende que o podcast é legal e acaba indicando pra mais gente. Eu já agradeço todo mundo que fez isso pra espalhar mais a nossa mensagem aqui pra outras pessoas trans, pra outras pessoas que precisam aprender também. E bom, Fabris, então chegamos aqui, vamos do começo. Como é que é a tua relação com o teu gênero desde mais nova? Como é que tu entendia e como é que era? Tu tinha alguma inquietude de gênero mais nova? Como é que foi esse início de vida? Assim, é meio engraçado a gente falar nisso, né? Porque acho que boa parte de nós, as primeiras inquietudes de gênero são ali naquela primeira infância, na qual, assim, não existe muito essa coisa. Existe o menino e a menina. Mas assim, é tudo assim muito igual, brinquedo, as brincadeiras, tudo. E assim, eu sempre assim, tive muito mais contato com meninas. A minha irmã, por exemplo, é um ano e meio mais velha que eu, então assim, a gente ficava junto o tempo todo. E desde muito pequena, assim, eu queria usar as coisas dela. Olha só. Tem, não tinha, gente, não tinha nada na televisão que falasse sobre ser trans, no travesti, não tinha nada, não tinha internet, não tinha nada. Era uma coisa totalmente inata minha. Então imagina assim, eu e a minha irmã, a gente apostava. Uma coisa que eu sempre conto, eu e a minha irmã, a gente apostava. Quem perdesse vestia a roupa da outra. Eu perdia de propósito. Ah, que Só pra. ruim, perdi! Porra, que chato, perdi, olha só. Que droga, vou ter que passar um batom. Puxa vida, vou ter que colocar esse shortinho. Sim. Então assim. Só que é aquela coisa, né? Nada vem de graça. Você passa a sua infância toda tendo, como podemos dizer, sofrendo aquelas pressões na escola, aqueles apelidos nada lisonjeiros, sofrendo bullying, essas coisas. Aí você, com o tempo que você é apedrejado, você cria aquele personagem para as pessoas, olha, eu não sou gay, eu não sou assim. E sertando, então, assim, a gente nem tinha essa, essa informação. Olha só como uma pessoa ela pode transitar de gênero. A gente não tinha. Principalmente eu que tenho 44 anos. A Duda é bem mais nova que eu. Então ela assim é uma geração que já veio após assim, talvez a internet. Eu acho que a Duda já é uma pessoa que Não já cresceu com a tanto. internet. Eu tinha uns. Vai lá, tinha uns 7 anos quando meu pai levou o computador pra casa. Pra você ter uma É. ideia, quando eu tive internet em casa, eu já tinha 19, 20 anos. Não, de fato, eu nasci em 96, né? Então. Eu sou ah, de 79, então, ou seja, eu sou muito mais antiga. Eu fiz datilografia, fiz aquelas coisas todas. sim. Eu, quando a internet chegou no Brasil, acho que em 96, eu li aquelas revistas da Veja, Isto É, falando só, ó, a internet finalmente chega ao Brasil, aquelas coisas, você, ó, Aham. então, aí foi as primeiras vezes que eu tive contato. Então, assim, você não tinha informação assim sobre sertã, sobre essas questões. O que você via na TV
era sempre aqueles programas super transfóbicos, tipo Show de Calouros, no qual Uhum. Silvio Santos, que é um transfóbico de marca maior. Eu não sei se a Inclusive, gente. muitas pessoas usam esses shows que ele fazia como uma desculpa pra dizer que ele não é preconceituoso, mas porra, Muito pelo muito contrário. pelo contrário. Assim, se você pega as falas, se você pega as perguntas, se você pega a forma de agir, tipo, qual é o seu nome de verdade? Sim. Ah, você. Como que você esconde o seu órgão genital? Como que não sei o que? Aquelas perguntas que não se faz, gente. Essas É. perguntas não se faz para ninguém. A não ser que você tenha, assim, muita intimidade e a pessoa fala, ah, você pode se abrir completamente, perguntar o que quiser, perguntar para mim. É. Aí, aí você pergunta. Mas, assim, se você conheceu a pessoa trans tipo, já faz esse tipo de pergunta, tá errado. É, não, Aí, não, não então, dá. aí, seguindo assim, com o tempo, eu fui. Internet, a gente vai lendo, vai descobrindo, vai se perguntando, porque é uma coisa que eu sempre falo, se você tem dúvidas sobre o seu gênero, sobre sua sexualidade, provavelmente tem alguma coisa aí. Nem que você seja uma pessoa bissexual, assim, porque pessoas cis héteros, elas não têm dúvidas sobre isso. Elas apenas são. Porque você nunca chega para uma pessoa hétero e pergunta, quando se você se descobriu heterossexual? Exatamente. Então, assim, é aquela mesma coisa, assim, até o exemplo que eu dei, assim, desde muito pequena, eu já era aluna. Uhum. Ah! Assim, mas eu nunca criei o nome Luna quando era pequena, Aham. mas eu já Ah, era entendi. Sim, já era uma, tu, sim. sim, já era uma pessoa do gênero feminino. Então, assim, e eu acho que o fato de eu ser bissexual, assim, no caso pansexual, na verdade, Uhum. isso meio que deixou as coisas meio confusas pra mim, porque assim, como assim eu gosto de mulheres e eu sou uma mulher, tipo, assim, essas coisas que assim, muita gente ainda não consegue abstrair. E aí, com o tempo, assim, eu acabei aprendendo que gênero é uma coisa, orientação sexual é outra e por aí vai. Então, assim, essas desconstruções que a gente vai fazendo mentalmente. E, e assim, um exemplo que eu sempre dou sobre sair ou não como Luna, ter me descoberto, eu acho que é muito em relação àquela coisa de você estar dentro de uma piscina. Imagina, você dentro da piscina. Você entra na água e prende o fôlego o quanto você consegue. Às vezes você consegue por 1, 2, 3, 5 minutos. Uma hora você vai perder o fôlego e sair da água. Eu demorei 40 anos para sair da água. É. Então, assim, teve um momento que não dava mais pra mim, não dava pra ficar fingindo, não dava pra ficar me escondendo. Eu acho que, sei lá, eu acho que aquele ano de 2018, ali mais ou menos, que teve toda essa ascensão do fascismo aqui no Brasil, acho que pra mim aquilo foi a carga d'água, foi a gota d'água quando Bolsonaro ganhou, assim, eu entrei numa depressão profunda. E eu resolvi, tipo, eu prefiro morrer sendo eu e enfrentar isso como a pessoa do que sou, do que ficar fingindo. Então acho que ali foi o meu ponto de virada. Que eu não aguentava mais ficar fingindo, ficar ah, dizendo o que eu não era, Uhum. sabe? Aquela coisa. Sabe, eu não sei se a Duda vivenciou isso, aquela coisa de estar numa roda de homem e assim, você ser obrigado a ouvir cada absurdo e ficar calada, porque, Aham. tipo, assim, eu não recomendo, é uma das piores sensações do mundo, você ficar calada nestes momentos. Assim, porque você fica sufocada, mas ao mesmo tempo você fica aterrorizada, ah, da reação que as pessoas vão ter em relação a você. Acho que é uma sensação. Eu passei muito assim por assim, eu deveria estar aqui, né? Nessas rodinhas de homens e tal, mas ao mesmo tempo não fazia nenhum sentido, assim. As coisas que aconteciam ali não entravam na minha cabeça, nunca entraram, né? Assim,
Eu até, né, tu falou, né, tu demorou 40 anos pra sair da piscina, né? Ah, e assim, eu penso assim, pô, eu transicionei com 25. Pra muita gente já é bastante idade, né? Tem gente que, assim, de novo, é uma coisa que eu quero bater muito aqui no Transhistórias, é que não existe idade pra transicionar, porque não existe idade pra ser feliz. Não existe idade pra se ser, na verdade. Porque, na verdade, né, é isso que a gente faz. Mas como é que tu vê isso? Tipo, isso chegou a te atrapalhar em algum momento também, de tu pensar que tu tava velha demais pra transicionar, ou essas maluquices que botam na nossa cabeça? Porque eu penso que se eu pensei isso com 24, 25, ah, eu não sei como é que é, porque pra mim vinha muito essa mensagem, eu não sei como é que entrava pra ti essa mensagem. Ah, pra mim, assim, era quase uma coisa quase impossível. Mesmo porque, assim, antes de eu transicionar, eu ainda tive que vivenciar aquela coisa. Ah, eu sou gorda, eu sou muito velha, eu nunca vou ser lida como mulher, eu sou careca. Então, assim, tinha muito essas coisas, né? Assim, você pensava. Mas eu pensava, o jeito vai ser eu ser do jeito que eu sou. Ah, da mesma forma que tem mulheres cis que são de todos os jeitos, eu também vou ser uma mulher de um jeito diferente. Acabei que eu comecei a minha transição já com 41 anos, assim, tomar bloqueador e hormônio. E assim, e acredite ou não, assim, eu tô até satisfeita com o resultado do meu antes e depois. Assim, de vez em quando eu até posto algumas coisas nas minhas redes sociais, assim, meu antes e depois, assim, é. E é engraçado, porque eu sempre falo assim, a gente tem que se comparar consigo mesma e não com outras pessoas. Uhum. Porque cada pessoa tem uma genética, cada pessoa tem uma forma de reagir a medicamentos, tudo. Então, eu acho que isso é muito, muito particular. Então, assim, se compare consigo mesmo. Se você mudou um pouquinho que seja e você está feliz, isso que importa. Aliás, assim, até um dado que eu vou te dar, Duda. Uhum. Eu, eu estava na minha consulta com a endócrino, que ela é uma das especialistas aqui em Brasília sobre questão de gênero, de mudança de gênero. Ela me falou, ó, essa questão de ter mais ou menos idade, isso na verdade não influi. Sim, sim. Por- Porque o que que ela falou? A menos que você comece ali na pré-adolescência e bloqueie os hormônios, Uhum. ali faça aquele bloqueio. Gente, aqui, um parênteses, você apenas bloqueia. Você não dá hormônios para pessoas menores de 16 anos. Se alguém falar isso, é mentira. É. Então, Ah, mas tem um caso. Não, não tem. não, não tem. Não tem, gente, não tem. Mas então, voltando. Então ela falou: se você bloqueia a questão dos hormônios ali na adolescência, pré-adolescência, e faz a transição a partir dos 16 anos, ok. Aí você vai ter, assim, um resultado, como podemos dizer, entre aspas, perfeito. Uhum. Mas se você já tiver passado pela puberdade, que foi meu caso, o caso da Duda, então, assim, Sim, se você fez com 19, 18 ou 40 anos, os dá na mesma. resultados seriam os mesmos. Ah, A diferença é que você vai ter começado mais cedo, então você vai ter sido vista mais cedo. sim, sim. Então, assim, na verdade, eu sou a aluna que as pessoas teriam visto com 40 anos se tivesse transicionado com 20 anos. Aham. Então, assim, esse é o ponto. Assim, então, na verdade, você apenas atrasou esse processo, mas assim, você seria essa pessoa aos 40 anos, aos 25 ou aos 30 anos. É, Então, assim, você apenas está adiando um processo que, com o sim. tempo, você. Assim, eu já seria uma senhora de 40 anos com o mesmo resultado, começando com 20 ou começando com os 41, que foi o meu caso. E é importante a gente trazer essas histórias, né? Eu acho que o nome do podcast é esse, justamente porque eu quero trazer as histórias das pessoas pra desmistificar essas coisas, né? Porque depois que eu fui ler e que eu fui me informar, né? Eu entendi exatamente o que tu falou. Tipo, pô, depois que passou a puberdade, a testosterona é muito destrutiva, né? Então, destrói a voz, destrói a pele, destrói. Dá pelo pra tudo que é lado e tudo mais. E assim,
não adianta essa história de que, porque eu lembro muito de me falarem assim, não, porque com 25 tu já passou da maturidade hormonal e tu não vai conseguir mais fazer a transição direito. Eu lembro disso entrar na minha cabeça de um jeito tão torto, mas depois eu procurar, né, pesquisar e tipo, porra, sabe? Tipo, até ficar puta da cara com esse tipo de coisa. Porque. E daí eu tenho meio que uma missãozinha, assim. A minha missão principal é que eu consiga levar a informação e fazer com que a transição de outras pessoas seja mais tranquila. Mas eu tenho uma segunda missão, assim, uma missão secundária, que é justamente a questão de idade, porque, pô, eu transicionei nova, eu transicionei com 25, e mesmo assim botaram na minha cabeça que eu era velho demais pra transicionar. Tipo, Não faz sentido. sim! Então, Assim, quando você tiver 40 anos, se você tivesse transicionado sim. com 36, você ia ter o mesmo jeito que você tiver 40 anos. Sim, exatamente. Então eu acho que é importante isso, sabe? São histórias que ajudam a desmistificar isso, porque eu consigo ver uma pessoa vivendo uma vida inteira porque acha que, num jeito que ela não se identifica, porque ela acredita que é impossível, né, conseguir, tipo, perder o timing, que não existe, né? Então é super importante contar essas histórias, né, Fabrício? Não, não existe esse timing, né? Ó, o momento certo é o seu momento certo. Exatamente, exatamente. Mas, Fabs, conta um pouco mais pra gente como é que foi, então, a tua transição ali, quando tu falou, né, que teve essa influência, né, dessa crescente do fascismo no Brasil, né, que a gente ainda vive essa onda, né, ainda de forma muito mais reduzida, esperamos que não volte, mas, né, tem aí chances, né. Tô ainda em Brasília, né, que é uma cidade que vive a política de uma forma mais no dia a dia também. Como é que foi a tua transição? Quando tu tomou a decisão e como é que foi, assim, começar essa transição nesse momento crítico também, né, da nossa vida? Então, eu já estava fazendo psicólogo, né? Assim, aí eu resolvi entrar de cabeça. Aí eu, eu mandei uma mensagem para uma ex-chefe minha, que era do Mães pela Diversidade. E eu falei, então, Paty, tem uma coisa para te contar. Aí eu contei para ela, olha, eu preciso de um psicólogo que atenda pessoas trans. Aí fui explicar todo o processo para ela, ela entendeu, assim, foi super gente boa comigo. Aí pegou a informação, aí eu comecei com um psicólogo e, e assim, naquele primeiro dia, o, da primeira consulta, o psicólogo perguntou, então, você quer que eu te chame de como? Eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu lembrei que essa minha chefe e outras amigas no trabalho me chamavam de Fabris. Sim. E assim, e aí era um nome não binário. Aham. Era um apelido assim, mas era um nome não binário e meio que combinava com aquele momento ainda que eu estava passando, que eu ainda não tinha começado a transição. Então, assim, e se alguém me chamasse de Fabris em outro lugar, ficaria assim meio subentendido, não teria problema. Era um nome assim fácil de das pessoas me reconhecerem. Aí eu, aí eu lembrei, ok, Fabris. E Fabris ficou por muito tempo. Assim, ficou por muito tempo. Eu pelo menos uns 3, 4 anos, assim, foi quando você me conheceu tudo. As pessoas me conheceram, a maior parte das pessoas me conheceram como Fabris. E, e nesse período, assim, eu fui aparecendo tudo, foi. Aí eu resolvi procurar uma endocrinologista, ou seja, eu quis fazer tudo certinho. Fui no endocrinologista, fiz, sei lá, 19 páginas de exames. Sim. As pessoas não têm ideia da quantidade de exame que a gente faz, Nossa, muito. porque há uma prevalência, por exemplo, de trombose, de problemas do coração, de várias coisas que podem acometer a gente. Então ela passou e tipo, ela falou, ela pegou os primeiros exames e falou, então, eu acho que você precisa dar uma melhoradinha nisso. Você melhorar, volta daqui um mês com os outros, com mais exames e a gente começa. E calhou, assim, deu.
tomar meu primeiro remédio, meu primeiro bloqueador, foi justo no dia da visibilidade trans de 2020, Que no da dia hora. 29 de janeiro. Coincidiu ser que foi justamente, ela liberou no dia anterior, aí no dia seguinte eu comecei a tomar a medicação. No... Aí, eu não sei se vocês lembram, o que que aconteceu em 2020? Ah, pois é. Uma coisinha. Pô, nada de se ignorar, assim. É uma coisinha chamada pandemia. É. Então, assim, eu comecei o meu tratamento no dia 29 de janeiro. Ai, gente, desculpa a tosse. Tá tudo bem. No dia 29 de janeiro. Aí, no dia 11 de março, a OMS decretou pandemia mundial. E nisso, assim, no dia 17 de março, no meu trabalho, falaram: vamos todos trabalhar de casa a partir de agora. Aí, gente, ok. Só que a minha ideia era eu ir mudando aos poucos e quando. Assim, e as pessoas não iam percebendo até que fosse tarde demais, né? Só que no meu trabalho, o que aconteceu? Assim, as pessoas foram me ver 540 dias depois, Sim. ao vivo. Então, nesse meio tempo, assim, eu acho que com 540 dias, mais de 2 anos de hormonização, a pessoa já está bem diferente, né? Então, aí eu tive que realmente sair do armário no trabalho também. Sim. Tipo, foi obrigada, né? Tipo, não tinha o que fazer, né? Não tinha o que É. fazer, tipo, não daria também para eu ficar mais fingindo do jeito que eu tava, já tava acostumada a tudo, Sim. já viajava, já fazia tudo assumida, aí ter que voltar pro trabalho. Sabe aquela coisa de quando você sai, tira, digamos, abre um guarda-chuva e depois você não consegue dobrar ele mais nunca? Sim. Igualzinho, bonitinho? Aham. É a mesma coisa. Quando você sai ali da caixa, quando você sai ali do. Já era. Você não consegue voltar mais, gente. É. Eu vou Então, dizer assim, que eu sou filha da. Eu sou. A minha transição, eu sou filha da pandemia também, né? Minha transição foi. Iniciou em 2020, final de 2020. E foi bem. Eu senti um pouco isso também, porque teve muita gente que foi me ver só, tipo, um ano e meio depois. E que também rolou isso, tipo. Eu não. Eu já tava num nível que eu não ia nem fingir, né? Mas assim. Rolou essa coisa de, tipo. A pessoa ficar, tipo, muito perplexa, assim, porque ela não esperava me ver assim, né? Porque eu imagino pra ti que a galera que convivia contigo, eu acho que o negócio que deve ter sido interessante é porque a galera continuou convivendo contigo, só que à distância, né? E daí quando voltou, tipo, não tinha mais saída, né? não, totalmente. Não tinha. Vai dizer o quê? Assim, totalmente outra pessoa. Aliás, um dos melhores elogios que eu recebi foi de uma colega de trabalho. Ela falou: Nossa, eu não consigo lembrar de você como que você era. Nossa, melhor coisa. Melhor coisa. É, não. Então, assim, então acho que foi o melhor, acho que um dos melhores elogios que eu recebi na vida. Tá? Como que você era. Tipo, ou seja, muita gente já me despersonalizou em relação ao que eu era mesmo tendo me conhecido anteriormente. Sim, sim. Nossa, perfeito, porque isso também ajuda a ter mais confiança, menos disforia, né? Conseguir andar com a cabeça mais erguida, né? Ah, com certeza, assim. E eu acho que o fato de eu ser uma mulher branca, classe média, isso também ajuda bastante, sabe? Aquela coisa de você não entrar nos locais pela porta dos fundos. Sim, Então, assim, as pessoas elas são obrigadas a te atender bem, são obrigadas a serem corteses com você, porque você é uma consumidora, é uma pessoa que, querendo ou não, acaba tendo uma visibilidade um pouquinho maior, tudo. Então, assim, as pessoas são meio que obrigadas a te engolir, na verdade, é. mas Aham. tanto que alguns locais, assim, os social medias até já me conhecem. Que legal. Que da hora mesmo. De Tipo, tem um fato. laboratório.
tem um laboratório aqui em Brasília mesmo, assim, que, tipo, já me ligaram umas 3 vezes pra pedir desculpa e tal. Aí quando via que era eu falei, ai, dona Luna, não sei o que. Pois é, né? De novo, olha eu aqui. O pior é pensar que, tipo, se não fosse alguém que eles minimamente conhecessem, eles não iam nem pedir desculpa, né? Ia ser no. Foda-se. É, porque assim, eu reclamei assim, umas 2, 3 vezes no Instagram depois, eles entraram em contato comigo, me ligaram, não sei o que, aquelas Aham. coisas. Mas é engraçado, assim, tipo, também outra empresa aí que depois eu te conto em off qual Aham. é. Assim, a mesma coisa também. Assim, acaba, assim, até já conhece e tal, e aí recentemente eu fui super bem atendido numa das lojas, eu mandei, não sei o que, fui super bem atendido e tal, e queria agradecer. Então, assim, tipo, sabe aquela coisa, as pessoas já até um pouco já me conhecem, assim, você tem um contato direto, é engraçado que as pessoas acabam tendo essa percepção. Uma coisa que eu sempre falo, eu gosto de. Eu sou aquela chata que reclama, e ao mesmo tempo eu sou aquela também que vai elogiar. Uhum. Eu faço questão de elogiar quando tem que ser feito. Eu acho isso importantíssimo, até para ter um feedback como prestador de serviço. Eu acho isso bem importante. A Laura falou ali também que pra ela essa questão do progresso, né, na transição também foi um momento de livrar de disforia, né? Porque ela falou assim: pior que isso é real pra um caralho. Tanto que minha pior crise de disforia na vida foi exatamente quando eu não tinha feito, entre aspas, progresso algum. Mas logo após a primeira vez que eu falei pra alguém, no momento que se torna algo fora das paredes da sua cabecinha, e. Sim, é exatamente isso. É quando a realidade bate, a materialidade dos fatos acontece, é muito difícil, né, de tu não te convencer. Óbvio que disforia vai haver sempre, né? Eu acho que. ah, eu não sou transmed, né? Então eu não acho que pra ser trans precisa haver disforia. Mas é uma vivência comum a pessoas trans, né? Isso não tem o que fazer. A gente busca minimizar elas. Mas, lógico que quando a gente se vê no mundo real, né? Até o. Uma coisa que eu sempre falava, que eu sonhava muito em acordar no corpo de uma menina. E hoje eu acordo todos os dias. E é muito tipo, meu Deus! né? E o que que eu vou fazer agora? Sim. Não, e é engraçado isso de falar, porque a gente sempre tem essa questão muito da comparação. Ai, nossa, eu não sei quanto a você, ah, mas eu olho assim e falo, nossa, todas as minhas amigas são passáveis. Eu não, sabe? Tipo aquela Sim. coisa. Acontece muito. Eu olho assim para as pessoas, nossa, mas como assim trataram fulana, cicrana de senhor? Como assim, senhor? Não tem nada de senhor nessa mulher, gente, pelo amor de Deus. E é uma merda, assim, aquele dia quando você tá super bem com você, quando você acorda na famosa euforia de gênero, vem alguém que Aham. te chama de senhor, você fica, puta que bosta, assim, o que que eu fiz de errado? E tu chega num ponto que tu começa a duvidar de que a tua percepção sobre ti tá certa, né? Eu acontece muito em Uber, assim, eu entro e. E daí eu começo a noiar na voz. Daí, né, assim, ó, eu já quase gastei muito dinheiro com treinamento vocal em um dia depois da. Depois do Uber, assim, o Uber que ficou o tempo inteiro. Ele tinha meu nome Eduarda, tava escrito ali. E o desgraçado me chamando de senhor, sabe? Tipo, porra, vai. Ah, eu nem, tipo, sabe, não falo, sabe, aquela coisa. Não, quando eu tô no Uber eu tenho medo. É o principal sentimento, assim. Então eu não vou tentar, tipo, brigar. Se o cara tá fazendo isso, claramente ele é transfóbico. Então eu não vou querer, tipo, bater boca com um transfóbico que tá dirigindo um carro em que eu estou dentro, né? E uma coisa que eu falo, assim, ó, eu sou uma pessoa de 1,85 metros de altura, então, assim, eu já assusto um pouquinho mais que a maioria das pessoas. Então, assim, muitas vezes acho que as pessoas veem e ficam caladas, assim, porque acaba tendo um pouquinho de medo, sabe? Sim.
Apesar de eu ser uma pessoa mó de boa. Assim, nossa, um amor. Eu que te conheci primeiramente pela internet, eu não me assustei quando te conheci pessoalmente. Ó, a Laura falou, não fala isso não, Luna, eu tenho 1,90. É, eu tenho 1,71, gente, desculpa. Não, e é engraçado, mesmo se a gente fosse cis, com essa altura, a gente já chamaria a atenção. É, exatamente. A Descansa Militante falou aqui: eu sou psicóloga e suas lives me ajudam muito a entender cada vez mais a realidade de pessoas trans que eu atendo. Muito obrigada por compartilharem suas vivências. Nossa, é por isso que nós estamos aqui, na verdade, né? Eu acho que são os. Eu quero conseguir ajudar as pessoas trans. E se ajudar as pessoas trans é por meio de mostrar vivência pra uma pessoa que vai ajudar pessoas trans, eu acho que já tá excelente, assim. E. Enfim. Mas pra ti Isso, também, né, Fabrício? sabe o que que eu acho engraçado? Porque ah, é igual eu estava comentando nisso. Ali nos anos 80, início dos anos 90, de verdade, eu queria ter tido alguma Luna, alguma Duda, alguma Laura, alguma Gabi. Sim. Pessoas trans normais, sabe? Aham. Sabe aquelas pessoas trans que você fala, olha, uma pessoa trans na farmácia, uma pessoa trans no restaurante, uma pessoa trans designer, uma pessoa trans que atenda numa loja. Assim, a gente não tinha essa informação, a gente não tinha essa coisa do comum de pessoas trans no dia a dia. Era sempre Então, espetacularizado, né? Tipo, no máximo a Roberta Close, assim, que é um não, ícone, e ela, mas. mas Né? assim, mesmo assim, ela era assim, cada pergunta horrorosa. Assim, você pega as entrevistas dela nos anos 80 ali e as pessoas assim tratavam de forma horrível. A capa de revista era a mulher mais bonita do Brasil é um homem. Aham. Sabe? Essas coisas assim que você não tem necessidade, era tratada assim como na covardia, era sempre tratada com muita vergonha, muito desleixo. Então, assim, eu realmente, assim, e outro dia eu vi ela no programa, acho que foi do Serginho, eu vi uns trechos, ela tá lindíssima, Faz tempo lindíssima. que eu não vejo ela, tem que ver algumas Nossa, eu vezes. chegar na idade dela maravilhosa como ela é meu sonho de criança, literalmente. É, e era um dos poucos ícones que a gente tinha, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque a gente é de gerações diferentes, mas eu acho que a visibilidade trans ela começa a ser mainstream, não necessariamente mainstream, mas tipo, aparecer mais na realidade das pessoas por agora, né? Tipo, a gente tá vendo uma geração depois da minha ser uma geração que normaliza pessoas trans, né? E o que é assustador. Tipo, precisou uma geração nascida nos anos 2000 pra que a gente começasse a naturalizar uma vivência trans, né? Porque eu também cresci vendo. Parece que a cultura brasileira ela ficou congelada por 20, 30 anos, assim. É meio assustador quando a gente pensa esse choque geracional, né? E, tipo, cara, eu vivi uma infância em que eu tinha medo de ser eu. Tipo, pelos mesmos motivos, pela espetacularização. Era aquela coisa, né? Ah, ou era. Errado. Ou era É, crime, ou era prostituição, ou era palhaço de circo. Eu botava como palhaço de circo, né? Tipo. Então, assim, eu acho que é meio louco a gente pensar isso, porque a minha geração viveu a mesma coisa, assim. O Silvio Santos fazia a mesma coisa até a minha geração. Então, assim, é muito louco, assim, pensar que a gente tem quantas pessoas trans que tiveram medo de ser quem elas são, sabe? Tipo, eu às vezes me questiono nessas questões, assim. E o Trans Histórias também serve pra isso, serve pra que essas pessoas possam ouvir e pensar, talvez eu me identifico com essas histórias. e assim, assim, já aconteceu de pessoas mais velhas chegarem em mim e perguntar, assim, tipo, pessoas que já com 49, 50 anos, entrarem e perguntar para mim no privado, tal, eu converso. Também outras pessoas mais novas, eu acho que eu sempre estou muito aberta para falar. Eu acho que cada história é uma história. Da mesma forma que eu acho que a Luna, com 20 e poucos anos de idade, talvez não tivesse a maturidade para assumir. Então, assim, ah, eu vim me assumir aos 40 porque eu já tinha casa, já tinha carro, já tinha relação, já tinha emprego, assim, tinha uma vida muito mais estruturada, sabe? Na qual eu poderia
me ah, ter uma segurança. Uhum. Aquela coisa meio anos 80, você tem que crescer e ter casa, não sei o que e tal. Aí assim você vai conseguir ser uma menina de verdade. Ah, não, pera, isso aí é o Pinóquio. É, mas o sonho da casa própria é uma das coisas mais arraigadas na cultura brasileira, né? Mas assim, eu ainda sou dessa geração que acho que isso faz totalmente sentido. Eu não Não, vejo faz. muito sentido. Eu também acho que faz. Mas Tu falou que tu já tinha uma relação, né? E como é que foi pra vocês duas essa transição? Fala vocês duas, porque eu já sei, eu conheço a tua mulher, né? Mas como é que foi pra vocês duas esse momento de transição, né, querendo ou não ter que ver um desafio e como é que foi pra ela também lidar com isso? Foi a tua transição que ajudou ela a entender a sexualidade dela? Ou ela já tinha entendido? Como é que foi? Ela já tinha entendido. Ah, que da hora! Nossa, sonho! Então, assim, ela já tinha entendido que era bissexual, então, é assim, ela até tinha crush em outras amigas, aí eu falava, ok, tá bom. Tá bom. Eu falava, você sabe, né, que você tem crush nas suas amigas ali, ela, tipo, falava, ah, moço, relaxa. Aí eu até brincava, o que acontece em São Paulo, fica em São Paulo, essas coisas. Mas Mas, assim, fala aí. aí ela foi super de boa, assim, ela falou, eu casei com uma pessoa, eu não casei com um homem, com uma mulher, eu casei com uma pessoa, e essa pessoa aqui que vai estar comigo. Então, é muito nesse sentido. Então, eu até brinco de vez em quando que a gente hackeou a igreja, né? Porque eles casaram duas mulheres. É verdade. Verdade. Aqui uma de terno, agora eu quero casar agora também de noiva Ah, também, tinha pô. que fazer. Nossa, nossa. Alugar um sítio, chama os amigos mais juntos, assim, a galera mais de boa, faz um churrasco e faz uma renovação de votos das duas, as Nossa, duas de vestido. Simples nossa. assim. Com Se- pai de santo, alguma coisa Aham. no gênero. Se eu ver uma foto disso, eu desabo chorando. Ah, você não vai ver porque você vai estar convidada, né? Ah, ao vivaço. Eu faço questão de ir pra Brasília, hein? Aí, assim, então, aí vai. Nossa, mas Mas assim, é bobo, né? Esse coisa, assim, até um sentimento bobo, mas assim, a gente tem essas romantizações que eu acho bonitinhas, assim, também. É porque às vezes eu vejo algum casamento, alguma coisa assim, de pessoas trans e tal, e eu falo, ai, que bonitinho, Ah, cara. não, e é muito porque eu consigo. Eu começo a imaginar eu mesma lá na minha infância, assim. Eu sempre achava tão mais fantástico o rolê da noiva, né? E eu sempre falava, pô, mas eu queria. Eu não queria aquele troço chato, aquele terno quadrado e ficar esperando no altar e não sei o que, e essa coisa. Não poder chorar e sabe essas coisas assim meio assim poder ver que tipo essa coisa que eu ficava idealizando ela existe, ela é real, ela é viável, né? E poder ver isso por outras pessoas, tudo bem, mas tipo poder ver, sabe, que isso é uma realidade, né? E nossa, eu acho que é uma das coisas mais da hora, assim, porque a gente pode ah, resolver alguns sonhos de infância, né? Eu acho que muita menina tem o sonho de casar de branco na igreja. Assim, mulheres trans também são, então a gente também tem esses sonhos, por mais bobos que sejam, mas são sonhos, né? E sabe o que que é mais legal, assim? Porque menina sempre tem assim, vai ser daminha, vai ter festa de 15 anos, vai não sei o quê, sempre tem as etapas, né? A gente não. Eu lembro que eu queria uma festa de 15 e eu cheguei até a falar pros meus pais, vocês falaram uma coisa tipo assim: ah, não, mas é que menino tem festa aos 18. Deu. Quê? Mas tudo bem. E daí, com 18 anos, eu, tipo, meti um estrobo na piscina da minha avó e botei uma caixa de som, chamei os amigos. Foi isso. E eu queria tanto uma festa daquelas, tipo, eu estudava no colégio particular numa cidade pequena, né? Então. Ai, cara, sério. É. Caramba. Hã? Eu imagino. Então, era umas festas assim, ó. Tudo bem, que é o show da breguice, né? Mas assim.
A gente quer ser brega às vezes também. Ah, a gente tem necessidade de ser brega, a gente quer ser apresentado à sociedade, a gente quer dançar a valsa, a gente quer fazer todas aquelas coisas assim, tipo. E o rolê, assim, eu vou te falar, rolê de você casar de terno, gravata, assim, tipo, não tem graça nenhuma, sabe? Falar Aham. assim, eu me arrumei faltando, sei lá, 20 minutos pro casamento. Coloquei o terno, a gravata, fiz a barba. Aí minha madrinha levou a gente me levou pra igreja. Enquanto a Lila teve o dia todo fazendo a unha, cabelo, não sei o que, blá blá blá. E eu sempre quis assim, poxa, me convidem até pra uma festa de debutante. Ou pra um casamento. Depois que eu transicionei, eu não fui em nada, gente. Me convidem. Eu também não fui, não. Eu queria ter um dia assim, só de. É, e eu acho que tem muito disso, porque eu lembro que eu não era só a debutante que eu olhava pras minhas colegas, né? E eu ficava tipo, porra, eu queria fazer um troço desse, sabe? Elas, eu vou comprar um vestido novo, vou no salão e não sei o que, bababá. Tanto que às vezes eu entrosava no rolê das gurias, assim, porque era, era muito muito botar um. Era muito mais legal. Sim, exatamente. Assim, teve um. A Lila foi convidada, acho que, para uma festa de formatura da prima dela em São Paulo. Eu já tinha começado minha transição assim. Eu não tinha começado a tomar hormônio, tá? Mas eu já saí, assim, tipo. Transição social, né? É uma transição social, já saí com roupa feminina, tudo. E aquele dia me deu uma agonia, assim, todo. Assim, a cabeleireira lá fazendo coisa, passando, fazendo toda uma arrumação e eu sentada do lado, vendo, assim, tipo. Fingindo que não estava prestando atenção em nada, assim, sabe? Me dando uma dor no coração, como eu queria estar vivendo aquele momento. Aham. Pô, aquilo me bateu tão forte, sabe? Tipo, eu falei, poxa, eu só queria ter um dia assim, um momento desses. E, cara, não, é triste. Vocês vão fazer a renovação de votos de vocês e tu vai no teu próprio casamento. Vai ser muito foda. Mas é muito isso. Eu acho que a gente falar isso é até legal porque. Eu acho que mostra um pouco de coisas que a gente vive, né? Antes da transição propriamente dita. E que são coisas que realmente mostram que a gente sempre foi quem a gente é, né? Eu acho que isso também é outro porém. Mas que são experiências que são tiradas de adolescentes trans, de crianças trans, né? Porque. Nossa, sério, é uma coisa assim. Tão boba, tão simples, mas que, pelo menos comigo, mexe muito. Eu acredito que contigo também mexe bastante. Eu acho que também, talvez a geração mais nova aí, que tá entrando depois da minha, ela não entenda tão bem isso, porque o brega foi tão brega que tem gente que não faz, nem mais faz essas coisas, mas assim, são ritos importantes para aqueles adolescentes daquela época, né? E naqueles ritos importantes de entendimento do teu lugar na sociedade, a gente tava num lugar completamente estranho, né? E como a gente disse mais cedo, era nas rodinhas de meninos que falavam umas coisas que ninguém. Que não fazia sentido pra gente. Assim, eu brinco com minhas amigas, né? Eu falo assim, minhas amigas cis, né? Quando elas falam uma coisa de, porque o homem não sei o que, eu digo, gente, não dá pra entender eles. Eu estive entre eles, não dá pra entender. Não faz nenhum sentido o que eles fazem. Não faz. Tipo, os contratos sociais deles, as formas como eles fazem. Então, tipo assim, e mesmo assim, e se vocês forem ver o Transhistórias anterior, que foi com o Luca, ele fala coisas parecidas com as meninas, né? Então é muito interessante. E acabei de ver que eu convidei 3 pessoas, as 3 começam com o Lu. O nome. A Luna, o Luca e a Luna Fabris. Não, e é engraçado porque o que que a gente sempre pensa? A gente é totalmente um peixe fora d'água, Aham. porque até mesmo nos encontros de família, eu sempre ficava sempre com as minhas tias, com as minhas primas. Eu não gostava assim muito de ficar com os outros homens. Quando ficava, ficava meio na. Porque tinha que ficar, sabe? Tipo, Aham. porque sempre. E. Eu não gostava. Era sempre meu opressor. É. Deixa eu pegar uma água rapidinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas então, essa coisa de
você ser obrigada a ficar em determinadas rodinhas, em determinados meios, é super opressor. E uma coisa que eu sempre percebo, já vi muitos homens trans falar, é sobre a questão de ter que reproduzir o machismo tóxico para poder se encaixar nas rodinhas, É. para ser aceito. Ah, mas como assim? Você é homem, e você não faz isso, não faz aquilo, não dá cantada, não faz coisas que homens fazem, sabe? Isso me buga muito a cabeça, porque um homem trans que transiciona, eu acho que essa pressão dele replicar esse machismo tóxico, eu acho que isso é horrível. Uhum. É uma das piores coisas. E assim, é difícil. Quando a gente tava lá fazendo esse papel pra ser aceita, a gente também não conseguia fazer isso, né? Lógico que uma outra coisa ali pelo contexto acontecia, mas era muito estranho aquela rodinha, né? De vamos falar um monte de besteira juntos e dar risada disso, sabe? Tipo, era um negócio. Nossa, graças a Deus eu não preciso mais me submeter a isso. Não, não mesmo. Nossa, ninguém merece esse tipo de situação, sabe? Você olha e fala, gente, o que eu fiz? É, é. E assim, E- eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então lá no Rio Grande do Sul tem muito uma coisa tipo assim, no churrasco os homens ficam na churrasqueira e as mulheres ficam na cozinha. E eu acho que isso é meio que comum, assim, não necessariamente no churrasco, mas em outras situações. Mas enfim, lá é bem marcado, assim, tu vê. não, Que. aqui também era disso. Assim, até que assim, eu sempre preferia ficar com Aham. as mulheres. Não, eu ali no finalzinho da minha vida pré-transição, quando eu ainda tava com a minha ex, né, que tava comigo até o dia que eu comecei a transição, a gente ia na família dela e o pai dela achava muito estranho que eu não ficava por volta da churrasqueira com eles, bebendo cerveja. Eles achavam Uhum. estranho. Só pra ter noção, tá? Eles achavam estranho que eu não bebesse cerveja porque eu ia dirigir. Eles achavam isso coisa de viado. Coisa de viado, entre aspas, né? Ah, Porque eles achavam que não, tu tá aqui, toma uma cerveja com a gente, não sei o que. E eu queria era estar lá dentro, né? Lá na cozinha com as meninas e tal. E tanto que o tempo inteiro eu tava lá dentro. E eles achavam a coisa mais estranha do mundo, assim. E foi uma coisa muito interessante. Uma das primeiras coisas que, tipo, foi um baque pra mim quando eu me entendi trans finalmente, né? Que foi muito recente, assim. Isso era muito recente. E eu fiquei pensando, pô, agora faz sentido porque aquele cara achava estranho, né? Porque ele achava que eu era um menino e ele esperava que eu me comportasse assim, né? E eu não iria me comportar daquela maneira. E eu nunca me comportei daquela maneira. Então é muito, muito louco isso. você não cumpriu os padrões É, exigidos. exatamente. Isso, Pode falar, pode falar. não, isso é muito louco, assim, você, além de tudo, você tem que cumprir padrões bem pré-determinados para você ser aceito, assim, porque você, teoricamente, não basta você, entre aspas, ser homem, Aham. e não era o nosso caso. Mas, assim, você tem que cumprir padrões, assim, aspectos, fazer um checklist da masculinidade que não faz sentido. Aham. Eu tenho que dirigir. Você não bebia e dirigia. Eu tô até hoje, assim, quando eu e a Lila a gente sai pra beber, ou a gente sai, tá muito perto, tipo, igual no barzinho que tem aqui perto de casa, que até a gente almoçou hoje, ou então a gente já coloca o Uber na conta. Aham. Ou Exatamente. então vai pra casa de uma amiga e coloca o Uber na conta. Então, assim, eu não vou beber e dirigir, então, assim, é uma coisa que eu sempre tive comigo. Civilidade básica, né? Criminalidade básica. Se falarem que você é gay, você tem que agir de forma ofendida. Exatamente, Laura. É, Exatamente. Eles botam na tua cabeça que ser gay é. Duvidar da tua masculinidade e tu ser gay são as duas maiores ofensas possíveis. Assim, chamar de mulher, meu Deus do céu. Que ofensa, né? Não.
Eu lembro muito, assim, de eu internalizando isso. Eu lembro eu quando eu era mais nova, assim, eu era goleira, né? E eu não tinha sido convocada pra um campeonato lá e eu tava muito revoltado. E daí eu lembro de, tipo, a galera falando assim, ah, viadinho, não sei o quê, porque eu tava muito chateado, assim. Uhum. E daí eu lembro de eu pensar assim, pô, o pior ofensa que alguém pode me falar é me chamar de gay. E eu lembro que eu internalizei isso por um tempo e depois eu comecei a questionar, né? Por que é tão ofensivo? E daí começou a parar de fazer sentido e tudo mais. E daí foi quando eu desintoxiquei essa internalização que eu fiz, mas eu fiz essa internalização muito cedo na minha vida. Não, e aquela coisa, até mesmo quando você está sofrendo bullying no colégio, assim, mesmo você sendo uma criança afeminada, que você percebe que é dessa criança, para você ser chamada de gay, viadinho, assim, receber qualquer apelido de gay que aparecia na novela virar seu apelido, era coisa. Aham, Você ficava revoltada, claro, aham. assim, porque era um absurdo. Como assim você é gay? E eu não era gay também, eu era mulher, mas enfim. Exatamente. Luna, nós falamos mais cedo sobre o processo de escolha de nome, né? Que é um processo muito específico de pessoas trans, e até para pessoas trans que estão começando a se descobrir, que estão nos ouvindo. Acho que é legal a gente falar um pouco mais sobre como foi esse processo, né? Porque tu teve o Fabris, a gente já falou sobre o Fabris por bastante tempo ali. E eu lembro do dia que tu me falou, assim, ó, eu tô começando a dar entrada nos papel e eu vou botar a Luna Fabris. E eu falei, nossa, que nome bonito, porque pra mim eu achei, me soa muito bem, assim, o nome. Como é que foi o teu processo de escolha de nome? Então, ah, a questão de nome, assim, eu nunca gostei de nomes que fossem grandes, assim. Então, sei lá, o, digamos, tipo Maurício e Ricardo, digamos Aham, assim. Ou então Jussara Maria, as coisas assim. Tipo, eu tô aqui colocando coisa bem de novela mexicana. aham, E como eu já tinha o nome Fabris muito já conhecido, assim, as pessoas no trabalho, crachá, e-mail, tudo é Fabris. Ainda é Fabris, eu falei, ah, foda-se. Não tem problema. O pessoal do trabalho me chama de Fabris, porque a gente sabe que eu me chamo Luna. Então, é engraçado isso. Mas assim, o que acontece? Fabris é um nome que pode remeter ao nome masculino. aham. Então, aí eu até descobri que Fabris é um sobrenome no sul. Sim, eu conheço. Tem um jornalista do Grêmio que é César Fabris, o nome dele, Pois é, inclusive. então assim, aí tem uma pessoa que eu conheço que chama Thaís Fabris. Aham. Aí aí tem uma transportadora no Aham. sul que se chama Transfabris. Aí eu falei, caralho, Muito bom. caralho. Esse aí é perfeito. Eu gosto Mas muito da enfim, SP Trans aqui em São Paulo também. Falou, é, pô, tão apoiando bastante, hein? pô, porque antigamente tinha Trans Brasil, né? É Imagina. verdade. E ainda Era o. colorida. E era colorido. Caraca. Só não via quem não queria. Exatamente. E depois virou sadia, né? Ou era sadia antes, eu não lembro, mas enfim. Aí, assim, aí eu fui começar a pesquisar a questão de nome. Eu queria um nome curto, tudo. Aí fui fazendo, assim, tipo, a, as, as junções. Ana Fabris, Luana Fabris, Luna Fabris. E, tipo, aí eu fui fazendo as eliminações. É tipo Ana com dois N's, Luna com dois N's. Vou fazendo a questão de eliminações. Aí, quando eu escolhi Luna, eu fui ver o significado. O que significa Luna? Significa a iluminada, a feminina. Ah, Então, seria a Fina Fabris. aham. Nossa, muito bom. Então, Nossa. ao pé da letra seria isso, a iluminada, a feminina Fabris, que tem a ver com lua, né? Aham. Com lua, luna. Então, assim, eu falei, cara, encaixa certinho. Outra coisa, Luna não tem uma versão masculina. É verdade. E não tendo uma versão masculina, é mais fácil ainda das pessoas, entre aspas, não errarem. Se elas lerem no documento, elas vão sempre ler Luna. Aham. Não vai ter a opção de ler no masculino ou ficar imaginando um nome que remetesse ao meu nome morto. Não vai remeter. E Luna Fabris acaba sendo
um nome composto, um sobrenome. Aham. Então acaba que não me remete. E quem me já conheceu como Fabris vai continuar chamando Fabris. Tanto que quando eu fui no cartório, eles perguntaram, mas esse Fabris aqui não sei se passa. Eu falei, então, eu já sou conhecida como Fabris. Sim. Aí eu tirei os prints das entrevistas que eu já tinha dado, de redes sociais, assim, que era conhecido como Fabris, e acabou que passou certinho. Ah, Então, perfeito. assim, e, e visualmente, Luna Fabris tem o mesmo peso. Aham. Porque se você coloca Luna com dois N's e Fabris embaixo, vai dar um quadrado certinho. Dá pra deixar as fontes em corpo igual, né? Aham, você coloca igualzinho a fonte, elas têm o mesmo peso em várias fontes sem serifa. Vai Aham. ficar ali retinho, bonitinho. Então, graficamente também é perfeito. Aí temos uma designer falando, né? É, o grid ali, assim, fica todo retinho, bonitinho. Então, assim, acabou que, tanto visualmente quanto a questão de significado, tudo, para mim foi muito significativo. Eu sempre gostei da Lua, sempre gostei do espaço. Eu sou uma tracker inveterada, então, assim, acabou que tudo casou certinho essa questão do nome. Eu acho que é algo que a gente vai escolher, então a gente tem que escolher com sabedoria. Não, não faz igual a filha da TT Espínola, que escolheu o nome pior ainda do que o nome que tinha dado para ela. Então, Ai, ai. Tu sabe faça. que é muito legal ver o teu processo, porque ele é um processo que dá um amor, um carinho pro nome, né? Eu acho que isso é legal, porque tu acaba valorizando também quem tu é, né? Porque o teu nome é como as pessoas vão te chamar, né? É um negócio super importante. Né? É engraçado, porque o meu nome basicamente é o nome que os meus pais tinham escolhido caso eu tivesse nascido menina. Então eu falei, vou fazer uma correção histórica aqui e vou usar o nome que vocês tinham escolhido. E o pior é que eu já usava esse nome com, sei lá, menos de 10 anos de idade. Então, tipo, eu já tava acostumada com o nome. Então eu não preciso. Eu nem sonhei em usar outro nome. E daí só tem um porém, meu irmão se chama Eduardo. Hum, E daí, quando eu falei pros meus pais falaram assim: olha, tudo bem, mas tu vai ter que falar com teu irmão sobre o nome. Eu disse, ok, justo. E daí meu irmão adorou. Dudu adorou que eu tinha escolhido um nome parecido com o dele. Mas é engraçado quando a gente vai num lugar e as pessoas perguntam. Vai meu pai, minha mãe e meu irmão, né? As pessoas perguntam, qual é o teu nome? Ah, Eduardo. Daí perguntam meu nome pro meu irmão, qual é o teu nome? Eduardo. Daí as pessoas ficam olhando pros meus pais, tipo assim, tá, e a criatividade, onde é que foi parar? é. Não, eu acho engraçado que eu sou aluna e a Lígia usa Lila, né? Então Aham. aí é dupla sertaneja. É Lila e Luna. Ai, ai, muito bom. É verdade, é verdade. Inclusive com pesos parecidos também, né? Os dois nomes. Exatamente. Assim, acaba tendo o mesmo peso. Então você acha, é engraçado isso, a questão de nomes são coisas meio involuntárias que você acaba se cercando. Aham. Nossa. Mas eu brinco que eu escolhi. Eu disse que meu nome é Eduarda só porque eu quero ser chamada de Duda. Não, eu não uso Eduarda, né? Então é engraçado também, porque eu meio que queria ser a Duda, na verdade. Hoje em Mas dia então sou. por que você não colocou Duda? Porque eu queria corrigir. Eu queria fazer a correção histórica dos meus pais mesmo. Ah, ah. Não, assim, eu até perguntei pra minha mãe, mãe, se eu fosse, qual nome você teria dado tal, e ela não sabia, depois de 40 anos, É. não, assim, pelo menos eles sabiam onde eu tinha sido registrada, Nossa, isso dá um ganho gigantesco. e pra você ter uma ideia, o cartório que eu fui registrada fica literalmente a 12 minutos da minha casa. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, Então, assim, Brasília também tem suas organizações, né? Tem isso também, né? quando eu fui fazer a retificação, eu fui no cartório e, assim, aí eles falaram, não, pela sua idade é no outro. Aí eu fui no outro, era. Aham. Que eles, aí eu cheguei lá, fiz, e é muito engraçado, porque você vai, leva aquele monte de documento e tal, aí, tipo, você tem que ter a certidão recente, né? Ou seja, Aham. você literalmente pega a certidão no subsolo e leva a certidão para o terceiro andar, que é onde vai fazer a retificação. Aham. Aham.
Assim, já podia estar no sistema, ponto. De fato. E tu tem que pagar pela emissão de mais uma certidão, né? Exatamente. E A foi segunda parecido via, comigo. Tem que pagar a segunda via e depois tem que pagar a reemissão da tua certidão com o nome certo. é. Então tu paga duas certidões pra ter uma. Que eles nem te entregam a com o nome morto. E também, foda-se, né? Não, foda. Não, assim, até tem, ficou, mas, tipo, Sim. enfim. Ah, eu acho que eles me perguntaram se eu queria. Eu disse, o que eu vou fazer com isso? Daí eles descartaram lá. Mas é muito. Devem ter descartado. É. E, e assim, aí foi engraçado que no dia que eu fui lá, a moça, tem que fazer o. Você tem passaporte? Tenho. Ela, eu preciso da cópia do passaporte. Eu, puta que pariu, onde eu achei esse passaporte? O coitado morreu virgem. Assim, tipo, eu não viajei pra lugar nenhum. Aham. Que foi quando o dólar deu aquela subida do caramba. Aí acabou que ele morreu virgem. Aí a gente. Aí eu vim aqui, assim, eu vim aqui em casa, assim, correndo, assim, fui mexendo nas caixas. Aí eu achei, voltei lá, tipo, sei lá, em meia hora eu tava lá de volta, a mulher. Aham. Nossa, você já voltou? Eu falei, pois é. Ou seja, de tão perto que é onde eu moro. Aham. Não, e assim, né, também pela ansiedade de fazer isso, né? Acho que é um dos momentos mais. Eu costumo falar que é uma das vitórias da transição é quando tu consegue mudar teu nome, porque dá dor de cabeça, é trabalhoso É caro. e é caro, mas assim, quando tu olha teu nome no teu documento e tu sabe que, tipo, tu vai conseguir entregar teu documento quando alguém pedir, tu não vai ter que justificar nada. Nossa senhora. Eu acho que você sempre pensa assim, não, eu vou mudar ali só a certidão de casamento, ou de casamento, nascimento e casamento, né? É. E fica por isso. Não, não fica. Não. Aí você começa a querer, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, não sei o que. Eu cheguei no momento que eu fiz o kit básico. Que é CNH, RG? CPF, certidão de nascimento, casamento, aí eu fiz contas bancárias, Uhum. aí eu fiz um monte de coisa. Agora eu troquei o carro também, então o carro novo já veio no meu nome. Da hora. Então assim, aí FGTS eu dei uma parada, porque assim, deu dor É, de cabeça. eu também dei um tempo. Porque eu já tentei, acho que 8 vezes. Sete. Não, foram 6 vezes que eu fui na agência pedir pra trocar e não trocou. Aí o CPF, o título de eleitor, a CNH, o que mais? Tem Carteira de trabalho. carteira de trabalho, essas coisas todas assim, eu já fiz. INSS eu já fiz também. Aham. Então, assim, aquelas coisas mais básicas, aí, sei lá, o que eu não mudei, acho que a inscrição do imóvel, assim, do apartamento que a gente mora, assim, ou seja, o gás eu não consigo mudar também, porque, Caralho. não sei, é uma merda isso, mas enfim, que não tem um atendimento. Então, tipo, como que eu vou fazer Aham. no atendimento? Só tem aquele chat robô que não resolve. Então, assim, aí essas coisas, assim, vai vindo com nome morto e paciência. É. Então, aí meu diploma, a faculdade que eu formei fica, sei lá, a 10 minutos da minha casa e eu morrendo de preguiça de ir lá, sabe? Aham. Aí eu vou lá só pra isso. Eu mudei meu diploma, mas eu não peguei ele físico. Eu peguei só a cópia. Porque ele físico eu teria que ir pra São Leopoldo pegar ainda. E não rolou, não. Então, assim, fica tão perto, assim, fica perto da minha casa, mas aí eu mudei, assim, condomínio do prédio, mudei ah, um monte de coisa, assim, conta de luz, essas coisas tudo já vem no meu nome, né? Aham. Mercado Livre, Ah, o que sim. mais? Essas coisas. Até porque entrega, por exemplo, se vier com o nome morto e tu não tiver em casa, vai ser um inferno pra retirar depois, né? Não, mas assim, aqui no meu prédio tem porteiro 24 horas. Ah, pode crer. Então, assim, quanto a isso. Mas assim, aí já mudei o nome, Mercado Livre, mudei PicPay, Aham. ah, Globo.com, essas coisas de streaming e tudo. Netflix eu descobri que o meu nome ainda estava antigo, mas Sim. assim aparece Fabris lá, foda-se também. Uhum. Então.
É, e é muito louco, né? Porque parece. Eu acho que uma pessoa cis ouvindo a gente falar de trocar nome e tudo mais, pode achar que pode ser meio bobo, mas é tipo, cara, é como as pessoas vão te chamar, saca? Tipo, eu lembro um dia que eu ainda eu tava no início da transição social, não tinha conseguido fazer a mudança dos documentos. Eu tava vindo aqui pra São Paulo, eu morava no Rio Grande do Sul ainda. E eu tem que dar a identidade pra entrar no avião, né? E Hum, daí o cara tomou um susto, porque a minha identidade é antiga, né? Eu tava naquela fase de barba fechada, né? Então, sei. o cara tomou um susto, ele berrou meu nome morto. Ah, E que eu sou trans dele. Nossa, desculpa, desculpa. Mas ele berrou, ele berrou. Fulano! Como assim? Deu, que eu sou trans hum. dela. Dele, desculpa, não sei o que. Daí eu fiquei Não, tipo, e é que bom, pior né? assim, no, em janeiro eu já tinha mudado certidão, mas ainda não tinha mudado identidade, por exemplo. Aí, assim, para ir para São Paulo, foi até quando a gente se viu. Aham. Assim, tipo, tem que entregar documento, tá? Tipo, a pessoa chamou de senhor, assim, né? Ai, puta que pariu, olha como eu tô vestida, gente, pelo amor de Deus. Aí na hora de entrar no avião, tipo assim, você, tipo, mostra a identidade, faz aquele, tipo, Aham. rapidão, só pra não. Mas assim, você não quer que as pessoas sequer vejam. Então, assim, uma coisa, plano de saúde. No meu trabalho já mudaram a questão do plano de saúde, porque era terrível você chegar no médico, você dava seus documentos, você pedia ali o nome da. Pedia, usa o nome social e tal. Aí no primeiro. Aí o médico chamava o nome morto, porque o médico Sim, tá nem aí. sim. E a pior coisa é quando te chama numa sala de espera lotada, chama um nome masculino e tu tem que te levantar no meio de todo mundo e todo mundo fica te olhando assim. Tipo, qual é que é? E daí tu fica tipo, porra, Aquela, cara. aquela de Pokémon fudido. Aham. E daí tu só vai, tipo, caminhando. Gente, meu braço articulado acho que morreu. Não, voltou, voltou, voltou. O braço articulado do microfone soltou do Ah, nada. tá. E é muito merda, assim, porque não tem muito o que tu fazer. Tu vai ter que te levantar e ir. E todo mundo Aí, vai olhar pra ti. Não aí tem na hora jeito. que ele vai, tipo, imprimir aquele. Não sei se aí tem, pelo menos nos hospitais particulares aqui em Brasília tem. Tipo, ele imprime o seu nome, assim, pra ficar atrás de você enquanto você toma a medicação, pro Ah, sim. enfermeiro saber quem é você, né? Aham. Aí normalmente, tipo, aí o cara fazia questão de colocar o nome morto ali, você fala, puta que pariu. Aí, aí a enfermeira, tipo, via você toda sem graça e tal, ela lá riscava e colocava o nome, já aconteceu isso comigo. Teve uma vez que eu falei pra médica, assim, eu nem tinha começado nada de processo, ela tinha recém começado a tomar os hormônios. Aí quando eu falei o que que eu tava, os remédios que eu tomava, né, que era ela, então, assim, ela já na hora, você quer que te chama como, não sei o que, assim, já tem um outro tato, sabe? Aquelas coisas Aham. assim que você não fica esperando. Mas é meio foda, assim, tipo, você ficar contando com a boa vontade dos outros, acho que é a pior das coisas. Exatamente. Porque Porque. quando você tem um nome, tem uma identidade ali, foda-se, vão te chamar de Luna, vão te chamar de, assim, de Duda, vão te chamar de qualquer coisa, mas assim, nunca um nome que já não condiz com você. Sim, exatamente. E assim, é um alívio, assim, quando, tipo, a pessoa te chama pelo nome certo e tu não tem que. Tu entrega um documento e tu não fica tensa. Eu acho que só nisso já é uma paz do coração, assim. Porque eu lembro muito, assim, de entregar o documento e já ter que explicar na hora. Não, porque eu sei que, porque eu sou trans, porque. Assim, eu entrego o documento e daí aí vai a questão da passabilidade também, né? Tipo, a pessoa nem questiona. Tipo, vai, né? E tá tudo bem, vão me chamar pelo meu nome, até porque legalmente eles não podem me chamar por outro nome, né? Então. Assim, uma coisa que assim, eu usei por muito tempo foi a carteirinha do Vasco. Pode crer, pode crer. Porque, assim, na carteirinha Não do foi eu que trouxe Vasco, futebol pra mesa, tá? né? Enfim, é só porque cabe dentro do assunto. Aham.
Porque assim, que a carteirinha do Vasco tinha o meu nome, Fabris. Então, Sim, e tinha um CPF lá. Então, assim, eu precisava entrar em qualquer, sei lá, prédio, alguma coisa assim, eu entregava a carteirinha do Vasco. sim. Então, assim, acabava servindo assim como uma identidade informal. Aham. Não, baita ideia. Baita ideia. Porque a minha do Grêmio eu não atualizei, então a minha do Grêmio. Na real, eu nem sou mais sócia do Grêmio, então. Mas é muito, muito legal, assim, uma coisa que mude o teu nome de forma fácil e que tenha o CPF mesmo, porque não resolve, né? Fabrício, e além do nome, como é que foi a transição para as pessoas que te cercavam? Foi tranquila? Ah, com família, amigos, tudo foi tranquilo? Não foi? Como é que tu sente isso, assim, hoje? Como é que é pra ti? Assim, para amigos, é aquela coisa, você vai selecionando para quem vai contando, né? Sim. Assim, de repente, sei lá, quatro ou cinco sabem que você conta, que você tem, assim, mais confiança. Aí depois você vai abrindo, assim, as pessoas mais, assim, os círculos, até o momento, assim, que, sei lá, atualmente acho que 6% das pessoas que me conheceram não sabem. Sei lá, entre elas meus pais, enfim. Uhum. Então, assim, eu até admiro, assim, muito a sua relação com a sua família, com a sua mãe. Aliás, um beijo pra sua mãe. Eu acho Eu que ela acho não tá ela, vendo ao vivo, mas eu acho que ela vai ver depois. se ela ver depois, um beijão, porque assim, ó, eu acho muito bonita a relação de vocês, o apoio que ela dá, eu acho super legal. Assim, às vezes a gente conversa um pouco, eu admiro muito, de verdade. E aliás, é engraçado, assim, eu tenho idade pra ser sua mãe. Isso é bizarro. Meu pai nasceu em 69 e minha mãe E em eu nasci, 71. eu nasci em 79, Aham. então assim, eu poderia ter sido amiguinha da sua mãe de colégio. Sim. Mas assim, os meus pais não sabem. A minha irmã, eu contei, mas assim, ela meio que vive uma negaçãozinha. Eu tenho algumas primas que sabem. E basicamente de família é isso. Amigos, acho que todo mundo que eu tenho contato sabe, pessoal, da internet, tudo, que hoje em dia acho que meu círculo é muito mais de pessoas que eu conheci pela internet, pessoas que. Muita gente que me conheceu após a transição. Quem conheceu antes foi quem trabalhava comigo, ou então já trabalhou e eram pessoas assim já bem de boa. Então, assim, no geral, assim, no cômputo geral, eu acho que não, eu até tive sorte, assim, nessa questão. Mas, assim, só família mesmo que, que já, muita gente, assim, eu já não falava muito, assim, eu sempre fui a Uhum. ovelha desgarrada da família. Então, assim, sempre que era tida como metida, essas coisas que não sou, mas assim, só era Sim. muito na minha. Então, acaba isso. E os meus pais, sei lá, uma hora eu vou contar, mas sei lá. Hum. Uma hora vai ficar óbvio também, né? Ah, mas já tá óbvio, né, Pelo Duda? amor de Deus. Caralho, é muita negação, né? Eu acho que é muito porque falta referência pra eles, Ah, assim. pode ser, pode ser. Pô, se pra Eu acho. gente já faltou referência alguma vez na vida, imagina pra eles, né? É, Meu pai, meu pai, por exemplo, nem WhatsApp tem, pra você ter uma ideia. nossa, daí realmente. É, porque eu A tava minha, pensando, pô, meu vô, ele é uma das poucas pessoas que não conseguiu entender ou aceitar a minha transição, assim. Então, meu vô nasceu em 45. Então, tipo, eu acho que é uma geração que lida mal com essas situações, né? E eu imagino que deve ser difícil pra ti também contar isso. então, assim, os meus pais, assim, muitas vezes a questão de não querer preocupar eles também fica. Deixa, assim, às vezes é até melhor, assim, eles ficarem na ignorância também. Sim. Não ficarem brigando entre si, quem é culpado, quem é culpado. Ah, sim, porque tem isso também, né? As gerações mais antigas, eles têm essa coisa de achar que tem culpa, que é um problema, né? E não. Exato. Então, assim, é aquela coisa, o que é que vai me dar mais dor de cabeça Sim, no sim. momento? Eu acho que também mostra um pouco. Lógico que ninguém quer passar por isso, mas mostra um pouco que
a protagonismo no processo de transição é da pessoa que tá fazendo a transição. E se a outra pessoa que convive contigo não vai aceitar, óbvio, dentro do que é seguro pra ti, né? Adolescentes, alô adolescentes, não sejam expulsos de casa por ansiedade de fazer transição, tá? Dá pra fazer depois, tá tudo bem. Mas Eu assim, sempre falo isso, assim. Tenham, sei lá, faz pelo menos na faculdade. se tu não, se tu acha que vai ser expulso de casa, se tu acha que vai ter problema muito sério, daí tenha cuidado na hora que tu vai fazer a transição. Mas caso não vá haver esse tipo de questão, né? Caso tu acha que sente a temperatura da água, né? Daí tu vai. Lembre na hora que tu vai fazer a transição de que o protagonismo da tua transição é teu e que se alguém não gostar, azar é de quem não gostou, assim, porque no final, e isso é uma coisa que eu falei pra minha mãe, e que eu falei num outro episódio que a galera gostou bastante, mas que no final a única pessoa que tu vai conviver até o final da tua vida é tu mesma, né? Então, Eu falo isso sempre, sabe, Duda? Eu digo que no final do dia, na hora de dormir ali, você olha no espelho e você só deve satisfação a você mesma. exatamente, exatamente. Você não deve boleto, vai dever satisfação para os outros? Exatamente, exatamente. Ai, ai. É isso. Aqui no prédio, assim, o direto, assim, eu já tinha transicionado e tal, direto me chamava de senhor. Aham. Aí eu fiquei puta um dia, eu liguei pro síndico e falei, olha, quero ser tratada no feminino. Então, assim, a partir daí, nenhum me tratou mais no masculino. Sabe quando você tem que dar a carteirada de ser a chata? Ser a... Então foi muito isso, assim, você tem que se impor às vezes, infelizmente você tem que acabar se impondo, porque eu sempre corrigia, tipo, na boa, é senhora, não sei o quê, fala, olha como eu tô vestida, não sei o quê, tá. Mas teve uma hora que eu enchi o saco, que, tipo assim, falei, porra, pelo amor de Deus, eu não sou obrigada. Eu- Então, assim, acho que tem horas que a gente, às vezes, é obrigada a se impor, porque as pessoas, elas não respeitam Nem fazem um esforço, e não, né? e não fazem um esforço. Então, assim, acho que elas têm que, assim, têm que entender, assim, seja de uma forma ou seja de outra, sabe? Elas não estão sendo legais comigo, então, infelizmente, eu não tenho como, assim, abaixar a cabeça e fingir que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Eu necessito ser tratada como eu sou, com respeito. Você vai tratar uma outra moradora por senhor? Não vai. Então, faça o mesmo comigo. Sim, exatamente. Fabris, eu quero. Acho que nós vamos já pro encerramento, mas. Pô, 1h20 de conversa, nós já falamos de um monte de coisa. Acho que o convite para outras vezes vai ficar aberto, né? Porque, bom, meus amigos eu vou chamar bastante. Ah, com certeza. Mas eu quero deixar aí um espaço final para te despedir, falar de onde as pessoas podem te encontrar. Quem quiser conversar contigo, até que tenha te se identificado com a tua história e tudo mais também, onde elas podem te achar. E também se despedir aí do pessoal. Pois é, gente. Vocês, assim, podem me achar no Twitter como Luna_Fabris, ou então no Blue Sky apenas como Luna, Com dois N's, né? com dois N's, sempre com dois N's. Então, assim, são as redes assim que eu mais uso e tudo. Cai lá eu vou falar de tudo, até mesmo xingar o Vasco. Sim, importante. Falar de, falar de tudo, de futebol, falar de política, falar de transativismo, vou fazer biscoitagem. Qualquer dúvida pode tirar comigo também, assim, fica tranquila. Eu não mordo, eu acho. Mas assim, eu acho que pode. ah, Em relação à transição, assim, é o que a gente estava falando, assim, você só deve a uma pessoa, que é a você mesma. Se você não acha que está preparado para fazer uma transição com hormônios, com
mudança de nome, tudo isso a gente sabe que tudo isso tem um custo, assim, seja material, seja psicológico. Assim, não é fácil, tem dias que são bem difíceis, mas assim, é importante você ter em mente que você vai estar melhor do que antes. Isso inegavelmente. Mas faça nem que seja uma transição social com alguns amigos mais próximos. É medir a Tipo, temperatura da água, né? não, e outra coisa assim, tipo, sei lá, vai numa festinha com gente mais descolada, tudo, e usa o seu nome, e se veste como você quer. Assim, você não precisa assim sair pro mundo de uma vez assim, vai vivendo, vai vivenciando o seu momento e vai vivendo o quanto você consegue. O resto assim é consequência. Aí você vai ver, eu estou pronta assim para contar para mais gente, estou pronta para sair na rua, estou pronta para ir numa loja comprar roupas, eu estou pronta para tal coisa. Eu mesmo assim, eu eu comecei a fazer testes em São Paulo, por exemplo. Assim, eu saía para São Paulo, me vestia feminina lá e usava sempre como Fabris. Quando eu fui escolher o nome, assim, eu viajei para Belo Horizonte e sempre me apresentava como Luna, em todos os locais. Ah, você, Aham. Luna. Então, ia fazendo test drive das coisas, dos nomes, daquilo que me fazia bem. Eu acho que assim, ah, faça sempre no seu tempo. Se o seu tempo é para agora e você tem noção que faz. Mas se você acha que, posso ir aos poucos e fazendo, que não foi meu caso, por exemplo, que eu fui fazendo um processo mais a longa duração, assim, aquela coisa de descompressão, assim, a cada 10 metros e Aham. fazendo a descompressão, também faça. O tempo é o seu e quando você fizer, é o que importa. Não te pega numa cobrança que os outros vão fazer sobre ti. Faz o que tu achar melhor pra ti, né? Exatamente. Faz o que for mais seguro para ti. E isso Perfeito. aqui, eu até repito para as pessoas mais novas. Assim, eu sei que tem toda uma ansiedade, tudo, mas faz aquela coisa assim, que é segura para ti. Depois que você, sei lá, que você tenha um emprego, ou sei lá, passa nem que seja um concurso do Banco do Brasil, de um órgão assim que você vá ter uma mínima segurança. Não seja o local perfeito, mas que você vai ter uma mínima segurança para assim, se ninguém te apoiar, se todo mundo virar as costas para você, você vai ter o básico, Perfeito. né? Perfeito. É isso. Faça tudo com segurança, faça tudo no seu tempo. Lembrem que a gente tá no Brasil, o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, né? Então é importante a gente ficar tranquilo. Só pra finalizar, a Laura complementou com em um contexto de internet, muda o nome num Discord, num Twitter, que são lugares que são menos Isso. visíveis pra o mainstream, né? A tua família não tá no Twitter, provavelmente, então. O meu pai tá, mas a tua família provavelmente não tá no Twitter. Não, e é engraçado assim, porque tanto a minha conta antes do Instagram, tá? Eu desativei ela, assim, eu criei uma conta nova. A minha conta do Twitter tinha, sei lá, 13 anos, eu desativei, criei uma nova. Aham. E foi até engraçado, que a minha outra conta em 13 anos tinha 400 seguidores. A minha conta, sei lá, nova em 4 anos, tem 9 mil. Sim, Ou perfeito. seja, a Luna sei lá, muito mais, 20 vezes mais conhecida que o Morto. Então, o Morto Aham, até já paguei a conta, inclusive. perfeito. Eu tenho um Instagram escondido, mas ele é o Instagram arquivo que eu chamo. E o meu Twitter é o mesmo. O meu Twitter é o mesmo. Mas eu sou louca, tá? Não é o recomendado. O meu Facebook, assim, tá inativado, assim, eu não uso pra nada. Assim como o Instagram antigo também, eu coloquei lá uma mensagem, sei lá, já tem uns 2 anos. Conta inativa, eu vou cuidar do meu real existir, ponto. O meu tá conta inativa de arquivo. Me siga lá no Duda.weitzman. Mas enfim, Não, Fabris, muito obrigada, viu? A gente conseguiu abordar bastante coisa. O tema
é bastante longo também, né? Eu quero agradecer também o chat, antes de tudo, o pessoal que colou, foi muito legal. Teve a Descansa Militante, teve a Laura, teve Uma Sombra Qualquer, galerinha de sempre aí também que tá sempre aqui. Pra quem fica, lembrem de tomar os seus hormônios e até a próxima. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.